Olha, se você tem enxaqueca ou se você cuida de pessoas que têm enxaqueca, muito sinceramente, eu acho que esse é o conteúdo mais importante que eu tenho para dividir com você. É um conteúdo difícil de encontrar na literatura médica, é um conteúdo que demandou de mim muita experiência e compreensão a partir de vivência com os pacientes, vivência em meio acadêmico, para começar a construir essa ideia que eu vou dividir com você. É a resposta para a seguinte pergunta: quanto tempo dura o tratamento da enxaqueca? Você provavelmente não vai encontrar isso muito bem determinado em nada da literatura médica. Isso porque não existe um tempo fixado para o tratamento da enxaqueca. Existem várias doenças que são assim, mas não significa que o tratamento da enxaqueca ele tenha que ser eterno. Como é que a gente vai entender isso? É assim, ó. Uma pessoa tem enxaqueca porque inicialmente ela tem uma base genética para isso. E aí, a partir dessa base genética, ela vai tendo crises ao longo da vida. Só que algumas pessoas, e não todas, até a minoria, vão passar a ter crises com uma frequência cada vez maior. Em vez de ter uma crise a cada 3 meses, passam a uma crise por mês, uma crise por semana, e a partir disso pode ter mais de um dia por semana, vários dias por semana, até o limite que é dores todos os dias. A gente sabe que as pessoas que têm mais de 4 dias de dor por mês deveriam ter uma avaliação para realizar um tratamento de controle da enxaqueca. Controle medicamentoso, inclusive, não só, mas envolvendo medicamento de uso contínuo. Sejam eles medicamentos não específicos orais, sejam eles medicamentos mais específicos, que são os anticorpos monoclonais, ou até mesmo a toxina botulínica ou botox. Então, a gente tem todas essas opções e a gente decide começar o tratamento. O primeiro passo que a gente busca é controle da enxaqueca, ou seja, a gente quer que aquela pessoa que está tendo vários dias de crise, crises intensas, crises que não melhoram com os analgésicos, elas melhorem, elas sejam menos frequentes, menos intensas, respondam melhor ao tratamento agudo. Esse é o primeiro passo. E olha, esse primeiro passo vai depender de onde a pessoa vem, de como ela estava antes de iniciar o tratamento, de como é a carga genética, coisa que a gente vê muitas vezes em famílias inteiras com formas muito severas da doença. Tudo isso compõe o que no final das contas vai determinar como a pessoa vai responder ao tratamento de controle. Então, algumas pessoas vão responder muito mais rápido do que outras. Algumas pessoas vão responder com uma medicação preventiva. Outras vão demandar 1, 2, 3 ou mais medicações conjuntas para atingir uma boa resposta. E aí, isso tudo a gente está falando ainda de controle da enxaqueca. A gente ainda nem está falando da possibilidade de retirar medicamento. O que acontece é que, com o passar do tempo, a pessoa que atingiu um bom controle é aquela pessoa que, no final das contas, tem uma produção de novas crises muito menos frequente. A gente está falando de uma frequência menor do que 4 dias de dor por mês. Então, essa pessoa que está ali usando o tratamento medicamentoso, cuidando do estilo de vida, tratando bem os episódios de crise, chegou a esse ponto em que ela tem menos de 4 dias de dor por mês. Está na hora da gente parar o tratamento? Ainda não. É a hora da gente começar o período de manutenção. O que é esse período de manutenção? É um período em que a gente vai oferecer esse ambiente muito melhor para o cérebro, ainda com a ação do controle das medicações, para que o cérebro possa passar por um processo de neuromodulação, que efetivamente é essa mudança com estabilização dos circuitos neuronais que estão relacionados à instabilidade da enxaqueca. E aí vai variar também. Algumas pessoas que chegaram muito rápido a esse período de controle podem passar por esse período de manutenção por cerca de 6 meses. Algumas outras pessoas a gente vai estender isso mais, 9, 12 meses. Isso só de controle de estabilização, a pessoa bem e mantendo o tratamento. E finalmente, quando a pessoa passou por um período de estabilização e manteve-se muito bem e tem os fatores de estilo de vida controlados, a gente vai começar a pensar que essa pessoa pode ter atingido uma remissão daquela forma de enxaqueca. Não significa que essa pessoa não vai ter mais enxaqueca. Significa que o cérebro dela não faz uma produção tão frequente de novas crises e, portanto, ela talvez não precise mais da medicação contínua. É nesse momento que a gente vai começar a retirada dos tratamentos preventivos para enxaqueca. E a gente vai retirando e avaliando a resposta. Uma pessoa que evolui bem, ela mesmo após a retirada dessas medicações, ela permanece com uma frequência baixa, intensidade baixa,
baixa, bom controle das crises por períodos que são variáveis. Algumas pessoas, o resto da vida, outras pessoas, por alguns anos. E, finalmente, algumas pessoas vão acabar voltando a ter crises um pouco mais rápido. E aí significa que a gente não teve um período de manutenção suficiente. Essa evolução a gente pode chamar de remissão daquele estado crônico da enxaqueca para um estado episódico, infrequente, de bom controle. Não existe, então, um tempo fixo, não é dado pelo tipo de medicamento, não é dado por uma característica da pessoa. O tempo do tratamento é dado pela evolução que a pessoa tem no tratamento em si. E é por isso que uma dica aqui é muito importante. O diário de dor, mesmo em quem está muito bem, ele é fundamental. Porque mesmo se a pessoa está bem, ela tem poucos dias de dor e essas dores são pouco intensas, é fundamental a gente entender que o cérebro está despertando novas crises ainda e conseguir quantificar isso ao longo do tempo, porque essa é a melhor dica que a gente tem do nosso cérebro para saber se a gente está saindo de um estado de controle com as medicações e caminhando para um estado de remissão, que nos torna independentes dessas medicações. Tratamento da enxaqueca não tem um tempo fixo, mas é muito importante conhecer essas nuances para determinar efetivamente quanto tempo o tratamento será necessário.